Olá, extraordinários! Tudo bem com vocês? Como nós estamos? Meu nome é Michael Oliveira. Eu sou o Cleiton Soares. O que eu tenho para falar para vocês hoje, ele é um dos temas que nós mais abordamos nas reuniões, nos nossos processos criativos, nos processos de mentorias, que são os freios. Então nós vamos falar sobre algumas coisas que talvez você considere como normal, como natural, como humanamente comum, e não é. Mas nós estamos aqui para ajudá-los a se esclarecerem mais, a visualizarem com mais nitidez o que é que são esses freios. O freio, ele vem disfarçado muitas das vezes de uma espécie de pausa ou um tempo pessoal, ou por trás de uma justificativa como, com o tempo isso vai ser absorvido, isso vai ser aprendido, ou com a maturidade isso vai acontecer, vai se chegar de uma maneira em que, cada um tem o seu momento. Isso é uma gigante, uma das maiores autossabotagens de sonhos, adiamento de projetos, de manifestações e realizações grandiosas, aquela ideia de viver em etapa, um degrau de cada vez. Vamos com calma. Ou é mais um dos formatos de culpabilizar o externo ao invés de assumir a autorresponsabilidade interna. Com certeza. Esses freios são basicamente crenças limitantes que as pessoas têm e elas não reconhecem como crenças que as limitam e chamam elas de tempo. Mas cada um tem seu tempo de absorção, cada um tem seu tempo de aprendizagem. Não. Quando você limpa essas crenças com um Ho'oponopono extraordinário, é quando você não tem mais essas limitações. E aí você consegue enxergar muito melhor o caminho da evolução que você tem que trilhar. Quando a gente fala de crenças, quando nós falamos de paradigmas, quando a gente fala de Ho'oponopono extraordinário, nós estamos falando de uma ferramenta tão simples, altamente transformadora. Vou falar uma coisa nesse vídeo que eu não falei em nenhum stories, que eu não falei no Instagram ainda, estou falando primeiramente aqui no canal Extraordinariamente. Este carro que nós estamos, uma manifestação recente, uma manifestação dos sonhos. Eu vou compartilhar num vídeo mais completo, inclusive, como foi a técnica, não apenas para que nós manifestássemos o carro, mas a nova sede da empresa, tudo mais, as nossas roupas, o estilo de vida que nós temos hoje. Como é que isso aconteceu? Como é que a gente pensava antes? Quais foram os paradigmas? O que foi que nós desmistificamos? O que nós quebramos, eliminamos da nossa vida para que a nossa realidade se transformasse completamente? Quem nos acompanha pessoalmente, quem tem mais proximidade, nos acompanha de longa data em todas as outras redes sociais, percebeu, visualizou o nosso crescimento. As pessoas chegam a falar assim: como é possível? O que aconteceu? Como foi feito? Na verdade, tudo vem sendo divulgado tão claro, tão constante, fielmente nas redes sociais. Quem não está na consciência, quem não está na frequência da transformação da mudança, não percebeu. E vem sendo compartilhado como o Ho'oponopono extraordinário, as técnicas, todo um contexto criado, experimentado através de nossa própria vivência e passado para vocês. Quem faz parte, inclusive, do nosso grupo gratuito lá do WhatsApp Extraordinariamente, recebe todos os dias uma mensagem, todos os dias um reforço para fazer o que nós fazemos há tanto tempo e que transformou nossa realidade. Só que é interessante, é a mesma coisa que a gente colocar a pessoa perto da água e falar para ela: bebe, e ela não consegue beber porque o foco da atenção dela é tão grande na sede que, ao invés de entender que na frente dela está a solução, ela só consegue perceber e sentir o desafio. E voltando deste gancho para a questão do tempo, é mais uma das posições, é mais uma das situações que as pessoas empregam no tempo. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa, ela tem um desejo de acessar um novo patamar em diversas áreas da vida, inclusive um carro, porque ele tem uma família bonita. Ele quer um carro que caiba todos os integrantes confortavelmente,
Então, um carro que tenha ar-condicionado, que seja seguro, tecnológico, enfim, viver tranquilamente e desfrutar do direito natural do que há de melhor de uma pessoa próspera. Só que, ao mesmo tempo que eu perguntei para ele, sabe qual carro você quer? Ele disse que sim, me disse o modelo do carro, contou qual era o carro, cor, onde ele já tinha visto. Eu perguntei se ele já tinha feito test drive. Começa aí. Primeira coisa que ele me disse foi que não, que ele acredita que ele só vai até uma concessionária, ele só vai até um pátio de veículos se for para realmente comprar. Que ele não tem coragem. Se não for para isso, se não for para realmente executar a compra. Olha que sabotagem. Mais uma condição de tempo. Se não for para comprar, então eu não vou. Então, ele não sabe nem qual é a experiência, qual é a sensação de estar dentro de um carro que ele deseja. Eu já perguntei para ele se ele já visualizou a família toda nessas condições que ele imagina, que é viajando, indo aos supermercados, se divertindo por aí nesse carro. Ele disse: "Ah, até já, mas sabe, é difícil." Eu falei: "É difícil? O que que é difícil?" "Ah, sei lá, é difícil." Vai que. E aí está outra sabotagem do tempo. Vai que eu compro e não dou conta de pagar. Vai que eu vou, pego esse carro, sei lá, amanhã e depois. Olhem só, não merecimento ou a não permissão. Para finalizar, ele diz que ele só vai fazer esse aporte, só vai fazer isso quando ele tiver todo o dinheiro. Não, eu só vou comprar um carro quando eu tiver dinheiro para pagar à vista, criando uma condição. Ah, quando eu tiver o dinheiro para pagar à vista, eu compro. Pois bem, passado-se um tempo, nós conhecemos uma pessoa, uma outra pessoa, um cara super próspero, extraordinariamente abençoado e que compartilha da nossa mesma visão a nível de abundância, transformação. E olha como são as coisas. Ele nos contou que ele conhece essa mesma pessoa, que por sinal estava envolvida em um mesmo assunto profissional. Nós falamos que bacana, olha que interessante, nós conhecemos a mesma pessoa. Sabe o que ele diz? Olha, ele é uma pessoa tão bacana, tão especial, e eu tenho um pátio de veículos. Prestem bem atenção. E lá no meu pátio de veículos tem um carro que ele adora. E eu já falei para ele, eu confio nele há muitos anos, sei o quanto ele é correto, eu tenho essa confiança. Gente, saiba que existem pessoas que você pode confiar sim ainda dessa maneira. Evidentemente, sim. Não dá para generalizar, não é todo mundo que paga, não é todo mundo que é confiável, não é todo mundo que tem coração. Opa, nós estamos aqui inclusive para provar que nós temos esse viés de pensamento. Ele disse que conversando com esse primeiro indivíduo que nós estamos para vocês aqui, que é o pai da família, que deseja trocar de carro, ele ofereceu, esse segundo ofereceu para esse primeiro esse carro dos sonhos, que ele tem exatamente o modelo que esse pai deseja lá no pátio de veículos dele. E disse o seguinte: você não precisa financiar, eu pego o seu carro e nós vamos montar a parcela do jeito que couber para você. Sabe que Presentão no universo, hein? um presente do universo. Qual foi a resposta do pai? Não, agora não, ainda não. Mas é aí que está o ponto. Você pode me dizer o seguinte: mas Michael, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu direito de escolha, cada um tem a sua frequência para acessar. Exatamente. Não é uma frequência para acessar, não existe viver fora de um estado de frequência. Você constantemente, todos os dias, a todo momento, acordado ou dormindo, está escolhendo uma frequência. O que acontece é que por várias e várias vezes esse pai de família fez correntes de oração, correntes de promessas, votos, pedindo para Deus sinais, pedindo para Deus possibilidades e oportunidades. E quando ela apareceu, ele disse não, ele não a reconheceu. Ele não entendeu, não compreendeu por quê? Porque ela não vem em forma de um dinheiro que ele tenha para comprar à vista, uma das formas. Ou talvez como um sorteio, ou talvez como um presente de alguém dizendo: olha, está quitado, é seu. Um dia desses eu estava falando para o Cleiton, eu falei: Cleiton, é interessante que o universo tem infinitas formas de presentear,
Mas perceba que existem formas como, por exemplo, a condição, o todo cria a possibilidade de profissionalmente você crescer, expandir e ter não só o dinheiro para a compra do seu sonho, do seu imóvel, do seu automóvel, o que quer que seja, mas ele te dá a condição para além da compra do imóvel, do automóvel, é mudar completamente de vida, é mudar o salão de cabeleireiro, é mudar o tipo de perfume que usa, é mudar as roupas, é mudar os restaurantes que você frequenta. Entre essas duas escolhas, entre selecionar a mudança de vida e apenas a mudança de um dos sonhos, você vai ficar com qual? Evidentemente com a mudança de vida, ter condições para além da manifestação daquele sonho, além da materialização daquele sonho, ter a condição de poder mudar completamente a vida em todos os sentidos. Quero o automóvel? Mas, se você tiver a condição transformada, você tem o automóvel e a condição de manter esse automóvel. A casa, além de ter a casa, a condição de decorar, de fazer a manutenção, de fazer a reforma, de transformar essa casa, de colocar uma piscina, de mudar o jardim, enfim, de ter um carro para essa casa, para estar nessa casa, que seja ter a casa e ter a condição de pagar o condomínio dessa casa. Por isso que nós temos que saber e entender como pedir também. Saber pedir é muito importante. Com certeza. Porque você tem que ser bem específico. Se você quer um carro, você não sabe especificar para o universo qual carro você quer, ele pode te dar um carro de brinquedo. Então, para a manifestação perfeita, tem que ser perfeito também em especificar. É muito importante você entender, saber sentir, pedir, para qual finalidade, qual é o carro, qual a cor, para qual ocasiões de uso você pretende. Quantas vezes você não disse a seguinte frase: olha, agora não é o tempo. Olha, eu entendo fulano, daqui a um tempo ele amadurece, ele vai entender. E eu vou te dizer, isso não é uma justificativa. Você está substituindo apenas para você o fato da realidade de que cada um tem o freio para a hipótese ilusória de que cada um tem um tempo. E talvez você também não tenha percebido que essa desculpa de cada um tem o tempo, na verdade, é a zona de conforto te convidando para não se movimentar. Ai, mas como assim? Eu tô querendo, mas. Quantos mas você tem dito até hoje? E nenhum deles ainda te levou para próximo daquilo que você realmente deseja. Comece a pensar hoje o quanto você tem sido específico, o quanto você tem pedido, o quanto você tem desejado, mas quantas vezes, ao invés da ação, você tem escolhido a desculpa. Lembre-se, anote na alma, não existe. O cada um tem o seu tempo, mas sim cada um tem o seu freio. E quando você tem essa compreensão, você começa a perceber em quantos momentos, ao invés de você fazer verdadeiras escolhas, você tem só estabelecido desculpas. E isso não tem te levado a lugar algum, certo? Espero muito que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Um super beijo e até o próximo. Tchau. Tchau!